E é nós de novo. Mais uma doença causada por protozoários. Mais um grande clássico dos vestibulares, doença de Chagas. Doença de Chagas, também chamada de tripanossomíase. Tripanossomíase? Claro, já que a doença de Chagas é provocada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Então, amigos, vamos lá. Quem é o causador? Quem é o agente etiológico da doença de Chagas? Um tal de Trypanosoma cruzi. T. cruzi. Beleza? Como é que a pessoa pega essa tal de doença de Chagas? Esse protozoário que apresenta flagelo, protozoário flagelado. Ok? Como é que se pega? Bom, transmissão. Acho que tem forma de transmissão que você nem imagina. Olha só, uma forma bastante clássica, talvez a mais conhecida, seja a picada. Picada mais cagada. O professor, você falou o quê? Picada mais cagada. Ai, Helder, você é assim tão fino, tão rebuscado. Ah, você prefere defecação? Ah, desculpa, então defecação, tá? De quem, de quem, de quem? Do barbeiro. Um inseto conhecido como barbeiro. É uma espécie de besouro. Oi? Tá por aí nos livros de biologia de que é um tipo de besouro. Galera, quando esse tal de barbeiro tá picando a pessoa, o seu tubo digestório vai se enchendo enquanto ele está sugando o sangue, né? É um inseto hematófago, e ele acaba defecando. Esse inseto que é hematófago adora se alimentar de sangue, hematófago, né? Ele acaba defecando. Sangue por um lado, fezes do outro lado. Aí o que acontece? A pessoa acaba coçando. Coça o local. Quando a pessoa coça, causa microlesões na pele. E através dessas microlesões, o protozoário acaba sendo injetado, ele acaba penetrando por ali, tá bom? Detalhe, esse tal de barbeiro, ele tem hábitos noturnos. Hábitos noturnos. Adora chupar à noite. Muitas vezes, inclusive, pica a pessoa enquanto ela está dormindo. E ele adora picar mais na região do rosto, safadinho, né? Mais na região do rosto. Aí o que acontece? A pessoa pode acordar com o olho bastante inchado. Pica mais na região do rosto, perto dos olhos. A pessoa acorda assim com o olho bastante inchado. É o chamado sinal de Romanha. Sinal de Romanha. Eu já vi por aí, em algumas questões, citação a esse sinal. Olho inchado, quando durante a noite a pessoa foi picada pelo tal do barbeiro. Galera, esse tal de barbeiro, ele pode ser encontrado em regiões de mata, né? Regiões silvestres, muitas vezes dentro daquelas frestas de casas de pau a pique. Casas de pau a pique. Casas de pau a pique. Eu não sei se vocês já viram por aí. Às vezes, até na beira da estrada, a gente percebe aquelas casas em que as paredes são feitas de barro. Tem, assim, alguns gravetos, né? Pedaços de galhos, troncos de árvores e bastante barro. Casa de pau a pique é isso aí. E naquelas frestas, naqueles intervalos, naqueles espaços onde o barro ressecou e cedeu,
o barbeiro se esconde ali. Inclusive, uma forma de prevenção é evitar a proliferação do inseto, qual é? Construção de casas de alvenaria. A construção de casas de alvenaria, parede, tijolo, cimento, reboco e às vezes tinta, azulejo, revestimento. A sua casa, seu apartamento é de alvenaria. As paredes rebocadas, evitar aquelas paredes que tenham assim espaços, buracos, né, onde o inseto possa se esconder, tá bom? Galinheiros e chiqueiros devem ser construídos bem distantes da casa principal. Esse inseto também pode ser encontrado muitas vezes em chiqueiros e galinheiros, tá bom? E podemos dizer também que o desmatamento contribui para o aumento da incidência de doença de Chagas. Também já caiu em vestibular, caiu até no Enem essa questão. Porque se você vai desmatando, você vai retirando o hábitat e a alimentação desse inseto. O que ele vai fazer? Vai migrar para onde tem pessoas para buscar o sangue delas. Então, preservação de matas, além de construção de casa de alvenaria, sim, vestibulando, vem a ser formas de prevenir e evitar a proliferação do inseto e reduzir a incidência de doença de Chagas, tá bom? Bom, viva a natureza! Além da picada desse inseto, no caso aqui, né, a transmissão através de um vetor, o vetor que é o barbeiro. Também tem a transmissão chamada de vertical. Oi? Transmissão vertical. É quando passa da mãe para o feto. Aqui em cima é a transmissão vetorial, através de um vetor, que é o inseto. Estou acrescentando a informação de que também passa por via transplacentária. O Trypanosoma cruzi, ele pode passar pela placenta e contaminar o fetinho. Protozoário agressivo, esse danadinho, né, galera? Também tem a transmissão por transfusão. Transfusão sanguínea. O protozoário, durante o seu ciclo, ele passa pelo nosso sangue. Então, transfusão é outra forma de transmissão. Transplante. Transplante também? Transplante de órgãos. Órgãos transplantados podem conter esse parasita. Ele se aloja no coração, por exemplo. Outra forma vem a ser a forma oral. Oi? Contaminação pelo protozoário de forma oral? Como? Galera, já foi descoberto, já caiu em vestibular, que esse protozoário pode ser encontrado até no açaí. No açaí e também no caldo de cana. Já foi comprovado, está na literatura da biologia, na literatura da medicina, tá? E outra forma vem a ser a forma acidental. Acidental como? Pode ser em laboratório. Laboratório, algum biólogo, algum técnico furando o dedo com uma agulha com sangue contaminado. Acidente laboratório e também pode ser acidente em manipulação na carne de caça. Oi? O cara saiu para caçar, foi limpar a caça, o sangue se cortou e pegou doença de Chagas assim? Também pode. Então, acidental aqui pode ser em laboratório ou manipulação de carne de caça. Queridos, estas aqui são as formas de transmissão da chamada doença de Chagas, tá? Tripanossomíase. Vamos ver agora o que acontece no ciclo dessa doença. O que esse protozoário vai provocar no corpo do doente? Como é que o protozoário vai desenvolver o seu ciclo? Bom, seguinte. O barbeiro
inseto, ele vai contrair o tripanossoma de quem? Dos chamados reservatórios silvestres. Tatu. Tatu. Preguiça, bicho preguiça. Também alguns roedores silvestres. E capivara. Amigos, existem certos animais, estes 3 aqui, por exemplo, tá? Que são considerados reservatórios silvestres do Trypanosoma cruzi. Reservatórios silvestres. Então, o barbeiro vai transmitir para o homem. Lembra, é na picada mais defecação. É quando o cara se coça no local da picada e as fezes acabam sendo inoculadas contendo o tripanossoma, né? Então, o homem vai ser contaminado pelo protozoário na sua forma ciliada. Olha a forma do protozoário que passa para o homem. É o chamado tripomastigota. Oi? O protozoário encontra-se na forma tripomastigota. Estou explicando isso porque cai em vestibular, né? É isso aí. Ele está com o seu flagelo. Tranquilo? Tripomastigotas injetados. O que vai acontecer? Os tripomastigotas, então, invadem os tecidos. Migração através da circulação sanguínea, não é isso? Através do sangue, eles vão atingindo os tecidos. Próximo passo. Esses tripomastigotas, eles vão então penetrar nas células e vão proliferar. Então, tripomastigotas penetram nos tecidos e transformam-se durante a reprodução em amastigotas. Oi? Amastigotas. Detalhe importante, galera. A forma do protozoário que vai proliferar nos tecidos do doente é esta aqui, ó. É um protozoário que está sem o seu flagelo. Lembra, expliquei na parte de protozoários. Lembra que flagelo é a mesma coisa que mastix. Lembra não? Assiste lá, eu deixei isso bem claro. Mastix, mesma coisa que flagelo. Os protozoários flagelados também são chamados de protozoários mastigófaros. Lembra disso? Então, olha só. Tripomastigota, porque está com o flagelo presente. Só que durante a reprodução no corpo humano, as novas formas que vão surgindo, que vão reproduzir nas células, nos tecidos, são amastigotas. Tranquilo? Amastigotas, sem mastix, sem flagelo. Entendeu, vestibulando? É isso. Pessoal, por que é assim? Pergunta para o Criador, tá? Pergunta para a natureza. É assim. Então, o que vai acontecer? Olha só. Amastigotas provocam lesões teciduais. Lesões teciduais onde? Galera,
Diversos órgãos podem ser atingidos, tá? Mas para o vestibular, o clássico, o basicão que você tem que saber é o quê? Olha só, vai acontecer uma tal de cardiomegalia. Cardiomegalia. Inflamação do coração. Inflamação do coração provocando a hipertrofia do músculo cardíaco. Cardiomegalia tem vestibular, tem livro que chama de cardiopatia chagásica. Doença de Chagas, né? Cardiopatia chagásica. Doença do coração, inflamação do coração, devido ao protozoário Trypanosoma cruzi. Então, cardiomegalia ou cardiopatia chagásica, tá? Também provoca um tal de megacólon. Destruição e inflamação do tecido lá no intestino grosso. Megacólon. Os cólons, intestino grosso, vão dilatando. São as principais lesões para os vestibulares da vida. Aí o que vai acontecer então? Olha só. Migração para o sangue. Nesse processo de destruição tecidual, células vão se rompendo, né? E alguns protozoários vão sendo liberados para a circulação sanguínea. Alguns protozoários voltam a cair na circulação sanguínea. Então, migração para o sangue de tripomastigotas. Ah, professor, é porque, tipo assim, o protozoário, o tempo passa, ele vai amadurecendo e já o flagelo volta a crescer. É isso aí. Formação, então, novamente, de tripomastigotas. Então, amigos, o que pode acontecer? Quando o inseto picar o homem, assim ele também pode ser contaminado. Tá aqui, ó. Quando o barbeiro pica o sangue da pessoa, acaba recebendo também esses protozoários Trypanosomas cruzi, como acontece com os reservatórios silvestres, tá? Aqui para você, então, o chamado ciclo da doença de Chagas. Bom, baseado nestas coisinhas que a gente aqui conversou, então fala aí para mim. Formas de prevenção. Profilaxia, para evitar ou reduzir a incidência da chamada doença de Chagas. Trypanossomiase. Doença clássica, bastante famosa. Neste caso aqui, vale a pena a gente comentar a profilaxia. Uso de telas mosquiteiros. Na região urbana, nem tanto, né? Aqui mosquiteira para evitar outros mosquitos, né dengue, né aedes, entendeu? Mas na região rural, telas mosquiteiros para evitar o acesso do barbeiro às residências, tá? Não esqueça, evitar a construção de casas de pau a pique. Casas têm que ser de alvenaria. Vou repetir. Tijolo, ou lajota, cimento, reboco, revestimento com tinta ou cerâmica, azulejo, seja o que for, tá bom? Evitar o desmatamento. Por diversos outros motivos, inclusive para evitar que o barbeiro tenha que sair do seu hábitat e migrar para as regiões onde tenham pessoas, tá bom? E testar o sangue. Nos bancos de sangue tem que ser testado por diversos motivos. Várias doenças podem ser transmitidas, tá? Através de transfusão sanguínea. Várias, inclusive a tal da malária e também aqui a doença de Chagas. Devo escrever aqui no quadro não tomar caldo de cana e não tomar açaí?
Me recuso. Eu não vou fazer isso não, mas se você quiser, você faz. Sabe como é, né? Até certo ponto a gente vai, ou não vai. Aí é de cada um. Aquele caldinho de cana com pastel da feira, eu não fico sem, não. Aquele açaizinho de vez em quando é bom demais. A pessoa está correndo risco? Está correndo risco, mas a vida em si já é um risco, né? Paciência. Bom, estou divagando muito. Então, galera, para o vestibular, as informações importantes sobre doença de Chagas a gente abordou aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula, outras doenças causadas por protozoários. Abração do macrófago.